Gabriel, tudo bem, cara? Boa noite. E aí, boa noite, Felipe. Boa noite, Obrigado, galera. obrigado mais uma vez aí pela presença. Já é assíduo aqui nas lives da Velejar Brasil. É um cara super Obrigadão. gente boa Sempre um prazer bater e um tenho papo aí. certeza que complementa muito aí no canal aí, cara. Muito obrigado aí, Gabriel. Obrigado você o convite, Felipe. Tá dando para escutar legal aí? Tá tudo certo? Eu tô te escutando bem. O pessoal aí tá escutando legal, tudo certo? Faz um sinalzinho aí se não estiver escutando legal, galera. É, se estiver ruim, Bom, alguém vai falar, né? Bom, Gabriel, expectativa aí grande, né? A gente já está aí na beira das Olimpíadas. Se eu não me engano, faltam 60 dias. Se eu não me engano, o coração deve estar a mil, né, meu camarada? Pô, tá já começando a dar aquele friozinho na barriga que tá chegando. É, foi assim, foi um... Esse último período, né, o último ano foi bem atípico, assim, porque a gente competiu muito pouco. Teve muito tempo na incerteza se ia ter Olimpíada, se não ia, e agora realmente já estamos muito perto, assim, para não acontecer, só se tiver alguma coisa, alguma catástrofe muito grande, então com certeza a gente já vai ficando mais ansioso, assim, mais animado. Queria aproveitar para agradecer a presença do Marco Grael, sua dupla aí. Entrou É. para assistir nossa live também. Obrigado aí, Gabriel. Obrigado, E aí, Marco. Marco? Gabriel, você estava falando aí que foi difícil, né, cara? Questão de treinamento. Mas teve um evento agora há pouco, né, em Cascais, se eu não me engano. E vocês foram bem no evento, não foi legal? Foi ótimo, mas assim, foi um dos poucos eventos que a gente teve para comparar assim como que a gente está com a flotilha no resto do mundo. Normalmente durante o ano a gente está acostumado a fazer aí por 5, 6, 7, até mais eventos durante o ano. E desde janeiro de 2020 que a gente não competia um campeonato com mais nações, né? A gente até competiu um sul-americano aqui, mas foi um campeonato muito menor, com menos adversários de num alto nível, assim. Então, essa oportunidade que a gente teve de ir para Cascais foi fundamental, assim, justamente para a gente tirar um pouco a temperatura, sabe? De como a gente passou todo esse tempo treinando em casa, a gente vê realmente onde é que a gente está com os nossos rivais. E foi muito bom, a gente infelizmente teve que deixar de competir o último dia, quer dizer, o campeonato foi um campeonato longo, se eu não me engano foram 6 dias de regata, onde cada dia a gente fazia 3 regatas, e no último dia eu já vinha um pouco machucado, tive um problema nas costas lá, e no último dia, para não forçar, a gente, como era um campeonato treino, que não valia muito, a gente optou por não competir aquele dia. Eu já estou recuperado, a gente está de volta no Rio. E antes das Olimpíadas a gente ainda tem mais um campeonato desse que vai acontecer na Espanha. Entendi. E força bastante, né, Gabriel? Por causa do trapézio ali, tu fica ali pendurado. Realmente deve ser complicado na véspera das Olimpíadas forçar aí numa competição dessa que é um treino, né? É assim, cara, qualquer esporte que você está competindo em alto nível, você está treinando muito, você está se expondo a um esforço muito grande, né? E muitas vezes a gente não tem a opção de diminuir o ritmo, né? É, Lá, quando eu comecei a sentir, a gente estava no meio do campeonato, a gente estava lá justamente para fazer esse evento, então cada dia na água ali era importante para a gente, mas até que chegou num ponto limite lá que a gente ia para o último dia, já tinha feito o campeonato inteiro, então quer dizer, o nosso objetivo ali já tinha sido meio que cumprido, então a gente optou por não fazer a última, mas foi ótimo, foi super produtivo.
Inclusive, né, o Gabriel, a última live que a gente fez foi logo depois aí desse período que você falou, né? A última competição, acho que foi em janeiro. A gente fez a live, se não foi março, foi abril, mais ou menos por ali. Foi bem no meio da pandemia, que a gente estava paradão. A gente se encontrou em Búzios. Inclusive, a gente não sabia ainda se seria cancelada as Olimpíadas, né? A gente ainda estava nessa expectativa. E passou aí, cara, um ano praticamente, né? E acabou que essa pausa não foi legal para vocês, né? Não foi um tempo a mais para treinar, não foi um período bom essa pandemia, no caso, para ter mais tempo para treinar, no caso, por não ter tido evento, por ter ficado muito parado. Mas isso foi para todo mundo, não foi, Gabriel? Ou mais para a gente? Cara, é bem curioso assim, esse ponto que você tocou, porque no começo, né, quando parou tudo, justamente lá atrás, quando a gente fez aquela última live, a gente conversou sobre isso e a gente ficava muito apreensivo, né? Caramba, o que vai acontecer? Vai ter evento? Não vai? E na verdade hoje, olhando para trás assim, vendo como aconteceram as coisas, assim, eu falei, a gente viaja, né? A gente tende a fazer X números de campeonatos que normalmente são na Europa, mas a gente passa a maior parte do tempo realmente treinando em casa. Esse ano, então, a gente passou muito tempo só velejando aqui, porque não estava competindo. E normalmente no tempo que a gente está aqui, os europeus todos, eles estão competindo ainda, outros campeonatos. Então, esse ano, como não teve isso, cada time, cada país ficou mais nas suas casas, assim, competindo menos entre todos. Então, talvez eu gosto de olhar dessa forma, né? Eu vou querer acreditar que isso tenha sido bom, porque a gente competiu menos, mas eles também competiram muito menos entre eles, sabe? Então, sabe, foi feito mais um trabalho de casa. Eu acho que o nosso trabalho feito aqui no Brasil foi muito bom. E é isso, vão ser com certeza uns jogos diferentes, assim. Vocês saíram bem do Pan-Americano em 2019, né, Gabriel? Se eu não me engano, foi no Peru, não foi isso? Foi no 2019? Peru, foi curioso também, porque eu voltei a velejar com o Marco em 2018, né, que a gente rompeu depois dos Jogos do Rio. Ele foi velejar com outra pessoa, eu velejei com outras pessoas também. E em 2018 a gente voltou a velejar, então a gente ainda estava, né, correndo atrás dos fundos para fazer a campanha e tal, estava meio sem grana. Então a gente fez grande parte do treinamento também aqui no Rio. E para otimizar esse treino, para aproveitar, a gente convidou equipes. A gente convidou na época foram os mexicanos e os chilenos para treinarem aqui com a gente. Que como a gente não podia viajar, saía mais barato para a gente chamar os caras para cá, né? Ajudava com algum custo ou outro e fazia um treinamento aqui. E deu super certo. Pô, a gente chegou lá, os favoritos eram os argentinos e a gente conseguiu ganhar, né? Ganhar o evento e garantir as vagas para os jogos. E dessa vez a gente, né? Sem poder viajar para a Europa, sem poder viajar para lugar nenhum, na verdade, a gente adotou uma estratégia parecida, que foi treinar aqui no Rio e chamar equipes que podiam vir para cá para velejar com a gente. Então, dessa vez vieram os uruguaios e os mexicanos. Treinamos também com algumas outras equipes daqui do Brasil. E eu acredito que foi feito um bom trabalho, cara. Na medida do possível, assim, né? Todo mundo se virou como pôde. É verdade, Gabriel. E eu acredito, cara, que essa Olimpíada está vindo também em boa hora, né? A gente já está praticamente, eu acredito que no fim da pandemia, os países que foram vacinados, realmente, a gente viu que teve um resultado muito bom. E a gente está num evento como a Olimpíada, que é um evento que prega a união entre os países. Eu acredito que vai ser muito legal. Tomara que esteja todo mundo vacinado. Vocês já foram vacinados, né? Pois é, a gente voltou de Portugal
A gente chegou aqui na quinta-feira, na sexta-feira a gente já estava sendo vacinado. Foi um ato muito legal, né, da Pfizer. Ela doou as vacinas para todos os credenciados para os jogos. Então, foi ótimo, assim, a gente tomou a primeira dose. Vamos viajar agora e tomar a segunda dose um pouco antes de viajar de novo. Assim, muita gente pergunta, mas como é que foi isso? Você queria tomar já? Você foi obrigado? Que bom! Como é que foi? Machucou? Não foi? Assim, o Japão não obriga ninguém, né? Não obriga você a ser vacinado, mas uma coisa que eu não sabia também é que você sendo vacinado, você tem menos chances de espalhar o vírus. Eu achava que não. Eu achava que quando você tomava vacina, você podia continuar como vetor do vírus e transmitir da mesma maneira, né? Mas não é verdade. Eu estava conversando com uma médica amiga minha e ela falou que me explicou lá, né, toda a parte teórica dessa situação, que quando você está vacinado, não sei, a sua carga viral é menor, então tem menos chances, mas De enfim. transmitir, né? É, E é legal, né, Gabriel? Que, pô, um evento olímpico também, você tá lá, você quer ter contato com os outros atletas, está na Vila Olímpica. Acredito que seja bem diferente, embora tenha um lado positivo da Olimpíada ter sido no Brasil, você ir para outro país, eu acho que tem um sentimento diferente, né? Eu acho que tem aspectos positivos e negativos nisso, né? Uma Olimpíada no país e outra fora do país. E esse contato com os outros atletas também vai ser legal. Então, estando vacinado, fica muito melhor, né, cara? pô, eu nem falo. Na verdade, eu já estava sonhando, né? No momento que a gente se classificou, eu já estava sonhando, nossa, que legal, vou para o Japão. Sempre tive curiosidade de conhecer, pô, como vai ser legal, né? Disputar num lugar tão diferente e ter oportunidade de conhecer uma cultura tão diferente. Mas, na verdade, o que a gente está vendo é que vai ser tudo muito restrito, Felipe. A gente vai ficar num hotel perto da Marina, né, onde a gente vai competir. A gente só vai poder, né, transitar entre o hotel e a Marina. Pelo que a gente sabe, assim, a única área de contato com os outros países vai ser mesmo a Marina. Até dentro da nossa delegação, eles querem minimizar o máximo possível o contato, então tá tudo bem restrito, assim. A gente vai testar todos os dias. Tem um aplicativo que a gente tem que estar lá logado com Bluetooth o tempo inteiro para monitorar se alguém perto de nós teve suspeita de Covid ou então, sei lá, testou positivo. Então, aquele sonho assim de, pô, vai ser super legal, vou conhecer um monte de coisa lá no Japão, isso daí eu já vi que já não Vai ser vai, não difícil. vai rolar mais. É verdade. É complicado mesmo, né, Gabriel? A gente até entende essa situação, é um pouco frustrante, mas infelizmente é o fim da pandemia, né, cara? Se fosse um Pois é, pouquinho mais para pensar que frente, de repente. Pensar que um ano atrás a gente estava tendo essa mesma conversa e nem sabia se ia acontecer, né, cara? Eu acho que a gente já é uma vitória para o mundo. Tá acontecendo um evento tão legal, né? Pensar que tem tanta gente em casa que vai poder assistir um monte de esporte, tem gente que, né? É uma forma também de entretenimento para as pessoas que estão em casa, que não podem sair, enfim. Sem dúvida, cara. Eu gosto de todos os esportes, né, cara? Então eu fico vidrado aí, sentado de frente para a televisão. Você também, né, Gabriel? Você é um Ironman praticamente, né, cara? A gente se encontra lá em Búzios, lá você tá sempre andando de kite. Tu tem vontade, cara, de competir? Você compete com kite também? Cara, não, kite, para mim hoje é lazer, eu adoro, mas como você falou, você gosta de outros esportes, eu também, e eu não vou te negar que eu sou muito competitivo, né? Então, se rolar aí, pô,
se eu tô andando e tiver um cara ali que quiser competir, botar do lado, eu vou competir, mas hoje para mim é só lazer e mas quem sabe um dia. Tem que E, melhorar co- e, muito co- ainda. e como é que foi, ô, Gabriel, essa ligação sua com o Marco, cara? Como é que formou essa dupla aí? Cara, com o Marco, ele já velejava de 49, ele velejava com o André Fonseca, que é um grande velejador do Brasil aí também, que já fez regata Volta ao Mundo algumas vezes, foi para a Olimpíada, foi para Atenas e foi para a China e fez uma campanha com o Marco para ir para a Olimpíada de Londres, de 49 também. Infelizmente acabaram não se classificando e aí romperam a dupla e nessa eu já tinha uma experiência pouca, mas alguma no 49 e aí o Marco me convidou se eu queria experimentar, que ele queria muito continuar velejando e tal. E aí a gente se juntou, começamos a velejar aqui, curtimos e aí foi dando certo. Fizemos uma campanha toda para o Rio, foi uma campanha de super sucesso. A gente competiu por o mundo inteiro, tivemos muita experiência legal, assim. E, pô, depois do Rio, cada um pelos seus motivos achou melhor dar um tempo, separar um pouco, velejar, sabe, com outras pessoas, sentir outras perspectivas. Você Mas foi depois, velejar com o Robert, né, nessa época. Chegou é, a treinar com o Robert Scheid, né? pois é, para mim foi uma experiência fantástica. Ele tinha acabado de ser quarto na Olimpíada do Rio. É, a gente sabe, né, que o laser é um barco extremamente físico, que exige de um super atleta. Eu pensei que, de repente, ele pudesse querer experimentar o 49er. Não que não seja atlético, não que não seja físico, mas para o timoneiro, talvez exigisse um pouco mais da parte física. E eu fiz o convite para ele, ele aceitou. A gente velejou durante um ano. Eu fui lá para a Itália, fiquei morando com ele lá, treinando lá. Foi uma experiência fantástica, assim. E o Marco também foi velejar com outro velejador, que é espanhol, mas que tinha nacionalidade brasileira também. Também teve experiências ótimas com ele. Eu acho que nesse tempo separado, cada um pôde aprender de outras formas, sabe? Pôde ter Outra experiências perspectiva. experiências com outras perspectivas, exatamente. Eu acho que quando a gente resolveu se juntar, a gente voltou formando uma dupla ainda mais forte, sabe? Eu vejo hoje, cara, incomparável assim a força que a nossa dupla tem hoje, como era na Olimpíada do Rio, sabe? Eu vejo a gente muito mais preparado. Pô, que maneiro, Gabriel. A gente está aqui na torcida, né, cara? Vamos acompanhar, tentar acompanhar o máximo possível. Infelizmente, no Pan-Americano, a gente não teve uma mídia legal, a gente não pôde acompanhar. Então, queria recomendar para a galera que está assistindo a nossa live para seguir não só o Gabriel, como todos os atletas aí da vela. É muito importante isso, dar visibilidade para os atletas, onde eles mostram, é uma forma de você estar acompanhando também, não só os eventos, como os bastidores. Então, se eu não me engano, o Instagram do Gabriel é Gabriel_P. Borges, é isso? É isso, é isso. Então segue lá, galera. Dar uma força aí pro Gabriel. É muito importante isso para o atleta. Hoje a mídia ela está muito voltada para as redes sociais. E o Instagram do Gabriel é muito maneiro, cara. Volta e meia aí. Eu estou compartilhando algumas coisas aí no Instagram da Velejar Brasil. Ele mostra aí, como eu falei, ele é atleta de outros esportes também. E o lifestyle do Gabriel também é muito maneiro. Então segue lá, galera. Pô, vale muito a pena. Não só ele, Acho que como todos os atletas. O a Marco, gente né? tem O um pouco, Martini, todo mundo, né? a gente tem um pouco esse papel, né, Felipe? Já que, pô, o nosso esporte é tão pouco difundido, né, pelas grandes mídias, assim, pela TV e tudo mais, eu acho que
a gente, nesse nosso canal aqui, a gente tem essa responsabilidade de, pô, você que é do mar, você que gosta, você mostrar isso, né? É o que eu tento fazer, pelo menos. Porque eu acho que é um mundo que, sabe, pode ser muito... Assim como eu gosto, como você gosta, como tem tanta gente que gosta, tem muita gente que não tem nem a oportunidade de conhecer. Então, aqui a gente tem uma ferramenta gratuita para mostrar para qualquer um que quiser ver como é e por que não essa pessoa não vai gostar também. É verdade, né, Gabriel? Inclusive, até a classe que você participa não é uma classe muito comum, né? Muitas pessoas nunca viram 49. É um barco muito rápido, né, Gabriel? Qual a velocidade que um barco desse pode chegar aí? O que você já atingiu de velocidade? Cara, eu acho que o recorde da classe foram 25 nós, mas o barco anda aí tranquilamente a 20 nós de média. No contravento anda, sei lá, 10 nós, 9 nós. É um barco, além dele ser muito rápido, o que faz dele um grande desafio é a estabilidade dele, né? Que são os dois velejadores vão no trapézio. O barco pesa, sei lá, 90 e poucos quilos. Tem um fundo, o casco é muito plano, então todas essas características fazem ele ser muito, muito instável e muito sensível aos ajustes, tanto quanto do leme quanto das velas. Então, essa que é a grande coisa do barco, assim, né? Ele foi projetado para ser um barco de alta performance, como você falou. E aqui o Dudu está perguntando, ó, Dudu lá de Angra, Eduardo Arabedian, qual é o limite de vento que a classe que tem classe, que tem regata? Essa pergunta aí é a pergunta que eu mais escuto, mas que cada vez é difícil de responder. Assim, teoricamente, pela classe, o limite de vento é 30 nós, se eu não me engano. Mas, assim, mais de 25 nós, dependendo da condição de mar, já é uma condição, assim, bem extrema. Acho que na verdade, é 25 nós o limite da classe. Mas, assim, Entendi. uma coisa é você velejar, pô, numa lagoa, num lugar liso. Por exemplo, onde foi o PAN, no Peru, foi em Paracas. A gente corria num lugar que o vento vinha de terra, né? Vinha do deserto, mas a gente estava bem pertinho de terra, então ainda não tinha onda na nossa raia. A gente chegou a pegar vento de 30 nós e velejável, sabe? Mas, Condição perfeita, então, né, Gabriel? pô, animal, adrenalina mil, barco difícil, mas, né, uma velejada muito técnica, porque qualquer erro pode ser uma capotada feia. Mas agora, em Cascais, que era onde a gente estava treinando, por exemplo, pô, dependendo de onde você tiver, com 20 nós, cara, pela condição de onda já é bem extremo, assim, já. Então vai muito pelo bom senso do cara que está ali na comissão de regata. Entendi. E como que é feita a regulagem do barco antes de ir para a água, o Gabriel Mastro? É vocês mesmos que fazem essa regulagem? A gente tem o 49er, na realidade, é um barco bem, bem simples assim de regulagem. Se você comparar com um 470, por exemplo, que você consegue mexer muito mais coisas. O 49er ele tem um Tide Pro fixo, que é uma medida que você escolhe. É claro que tem um limite de tolerância da classe, mas uma vez que você encaixa ele ali em terra, a regulagem que você vai usar até o fim do campeonato. E na água, a gente regula a tensão dos estágios, né? São 3 estágios laterais, um que vai até o top, um intermediário e um lower, né? Que é o da base. A gente regula, então, a tensão desses 3 estágios. Conforme vai aumentando o vento, a gente vai caçando para curvar o mastro. Mas o que? Temos o burro e a testa, que regulam ali a profundidade da vela grande. A buja
A gente tem o ponto dela para dentro e para fora, que é regulado pelo carrinho, a altura da buja, a regulagem de bolina, que mexe um pouco. Mas, assim, comparado com, como eu falei, um 470, sei lá, outros barcos que você vê por aí não são tantas regulagens assim. É mais... Claro que são fundamentais, né? Você tá com o setting perfeito para o vento, mas faz muita diferença também a velejada. Entendi. Porque no caso, tá com vento mais forte ou mais fraco, você não pode regular o Style Pro, né? Ele já fica fixo ali do jeito que você definiu, né? É. Em outros barcos, pô, até no caso do Snipe, você consegue fazer essa alteração do rake, né, que a gente chama. O 49er não. O 49er tem esse ponto fixo e, né, uma vez que você botou a tensão dos estáis ali, aquela é a tensão da regata. Aí você tem que se virar com o burro e a testa, digamos assim. Tem muito pouco evento de 49 no Brasil, né, Gabriel? Porque, na verdade, não tem muitas pessoas que correm de 49 aqui. Não é isso? Eu não É, estou não tô acostumado a ver. Acho que teve uma regata na Baía de Guanabara, se eu não me engano. Eu não o lembro que muito acontece, bem. Felipe? Como a gente falou aqui antes já, é um barco que demanda, né, uma certa experiência de monotipos, assim, porque não é um barco que se você botar ele na água e ninguém segurar, ele vira. Então, não é dos mais fáceis, né? Você precisa velejar em outros monotipos antes até você ser apto e legal para competir de 49er. E é um barco muito caro. Então, aqui no Brasil, não são muitas pessoas que se aventuram mesmo na classe. Hoje nós É um brinquedo somos, caro, é um brinquedo que fica fora do alcance. infelizmente, é um brinquedo caro, cara. E ainda mais agora com a desvalorização, né, da nossa moeda, cara, né, todo material é importado, então a gente brinca, né? Eu falo com o Marco, caraca, quando a gente começou a velejar, a gente tinha, a gente tinha menos dinheiro para fazer a campanha do que a gente tem hoje, mas a gente tinha mais poder de compra. Porque, né, o dólar, pô, era, sei lá, 3, 4, hoje o euro é 6, 7, então, entendeu? Mas, assim, a classe, por incrível que pareça, vem crescendo. A gente fez um sul-americano há pouco tempo que tinham, se eu não me engano, cinco equipes brasileiras. Então, assim, enquanto a gente não tiver a capacidade de ter um fabricante nacional desses barcos, assim, não digo nem só o 49er, mas eu digo qualquer um outro barco, sabe? Porque você vê lá fora, tá acontecendo muito, você vê cada vez mais os barcos de competição mais atualizados, assim, né? Seja com foil, seja um barco outro mais rápido. As crianças hoje que estão competindo, cara, saem do Optimist. Vamos lá, vamos ver, pô, qual barco eu vou velejar? Aí entra no Instagram, vê lá o cara velejando, pô, no MOF, por exemplo, que é aquele barquinho voador. Aí fala, caraca, eu quero velejar nesse barco. Aí, putz, vai descobrir que o barco custa X, custa, pô, que é difícil. Então, é, é complicado, assim. Eu tento sempre falar que o Snipe ainda, né, apesar de ser um barco lento, é o barco que a gente tem o produtor nacional aqui no Brasil e foi a classe que eu aprendi mais, assim, não mais, mas foi a classe que eu me profissionalizei, digamos assim. Então, Foi medalha de ouro, né, Gabriel? Você foi medalha de ouro de snipe. a gente ganhou o Mundial e o PAN, então é uma classe que eu tenho muito carinho, é uma classe que no Brasil sempre teve e continua tendo os melhores veleiros passaram por ela, então sempre tem um nível alto, um nível técnico muito alto. Então
vai ser sempre uma classe forte aqui, sabe? Porque, justamente por isso, porque tem um produtor nacional que faz um produto de qualidade, que é o Lemão. Muito maneiro, cara. E outra coisa, Gabriel, que eu tenho muita curiosidade, como que são as velas da classe, né? É só um fabricante, só uma velaria que produz, ou você pode ter outras velarias? Como é que funciona isso na classe? Não. Ao contrário do 470, que você pode escolher o modelo da sua vela, escolher a veleria, escolher. Você pode. Tem bastante coisa para você brincar, não. O 49er só tem um fabricante de vela e é só um modelo de vela, ou seja, todo mundo, teoricamente, tem a mesma vela. Uhum. No nível, né, mais alto, assim, para uma Olimpíada, por exemplo, a gente acaba que a gente tenta testar um número maior de velas, porque nem sempre as velas são iguais. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas me olham assim, mas pô, como assim? É igual, mas não é igual? O que você está falando? Né? Foi essa pergunta que você me fez. Como é que é? É um fabricante? As velas são iguais? Então, mas não é. Você só tem um fabricante, só tem um modelo. As velas, teoricamente, a vela que você comprar é a mesma vela que eu vou comprar, mas não necessariamente o cara que costurou a vela lá no dia, pô, às vezes ele acordou um dia, Mandou estava bem. de saco cheio, pô, costurou lá o negócio mais ou menos e não ficou legal, sabe? Pode parecer um absurdo, né? Pelo preço que a gente paga nas velas, deveria ser da melhor qualidade possível, mas nem sempre é o que acontece. Qual o material, É. Gabriel? O material é aquele filme, né? Como se fosse um mylar com fibra de vidro Laminado? e Kevlar. Laminado. É um plástico, né, cara? É um plástico com uma trama de fibra de vidro e Kevlar, que vai mudar. Eles já Que estão deve usar muito querendo fazer pouco, né? uma... Uma vela dessa deve durar pouquíssimo, né? Cara, assim, para usar num campeonato mundial, assim, pô, é difícil. Você vai usar uma vela, vai usar, sei lá, um grande e uma buja. Você vai usar dois, três campeonatos no máximo. Ela já não vai ter mais a mesma performance. Então, você vai estar querendo tentar trocar, né? Ela perde o Então, shape, a própria dobragem dela para guardar, tudo, o sol, tudo vai é, danificando, né, Gabriel? tudo isso que E, você cara, falou, mas principalmente, isso aí qualquer vela, né, cara? Mas em especial essas velas, o sol, cara, é o pior inimigo, assim. Elas é, deformam muito, sabe? inclusive, ô, Gabriel, eu postei agora há pouco, não sei se você chegou a ver, um vídeo de vocês com o balão do Brasil bonito pra caramba aí, esses dias. Não sei se chegou a dar uma olhada. Ficou maneiro, né? Pô, Pô, esse muito balão maneiro, foi mó cara. lenha, cara. Foi mó lenha esse balão. A gente tava esperando ele lá mó tempão. O balão vem de Hong Kong. A gente tava esperando lá, tava na expectativa dele chegar já na primeira semana que a gente tava lá em Portugal. Pô, só foi chegar na última semana. É, E justamente a gente encomendou três balões. Três balões desse com a bandeira, justamente para a gente subir os três lá, testar, né, rapidinho olhar e ver se não tem algum grande defeito, né? Que imagina, você chega no Japão lá, sobe o balão, putz, isso aqui, porra, tá ruim, não dá mais tempo, entendeu? Então, nossa, foi uma adrenalina, que os balões não chegavam, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu botar os três balões para cima lá, não teve nenhuma diferença muito grande e ainda não escolhemos qual que a gente vai usar, mas já deu para ter uma ideia. Pô, que maneiro, Gabriel. Eu, pô, como eu falei antes, já tô na expectativa, né, cara? E falta pouco aí, imagino você como é que deve estar. E quem, cara, quem são nossos principais adversários aí? Quem que a gente tem que ficar de olho? Quem que é, assim, uma surpresa aí, de repente, que pode estar preocupando? Cara, na classe 49 é curioso que
os melhores, assim, o top 10 da classe está sempre oscilando muito, sabe? Uma hora, pô, o cara é décimo, de repente o cara vai a segundo, o cara é sétimo, é terceiro, oscila muito. Mas tem uma equipe em especial que são os neozelandeses, que eles foram invictos o ciclo passado inteiro, ganharam medalha de ouro aqui no Rio. Eles, sem dúvida, vão ser um time forte no Japão, mas, assim, de resto, eu não me arrisco a dizer, até porque, como eu te falei, foi um ano bem atípico, né? A gente não teve a oportunidade de enfrentar todo mundo, nem a galera se enfrentou pouco, então vamos ver, a gente deve ter um contato mais próximo agora nessa próxima viagem na Espanha. Vamos ver quem é que vai estar lá, quem é que não vai. Vai dar para dar uma medida na temperatura de novo, mas assim, uma equipe, os neozelandeses. Aproveitando aí, ô Gabriel, para agradecer a galera aí que está assistindo a nossa live. Quem chegou atrasado, a live vai estar disponível lá no canal da Velejar Brasil, lá no YouTube. Não só a live do Gabriel, mas tem outras lives lá também. E quem quiser dar uma força, se inscreve lá no canal. A gente está preparando algumas novidades aí para o YouTube também. E seguir também as redes sociais do Gabriel, Gabriel P. Borges, e os outros atletas também, né, da seleção de vela, né, pessoal? Vamos dar essa força. O André É isso aí, aqui galera. o André do Vileiro Me Esquece está perguntando quantos barcos são na raia aí. Vão ser 20 barcos. 20 barcos. É um número limitado, né? Acho que. Fala. A gente acabou que nem falou sobre isso, né, Gabriel? A última vez que a gente se encontrou foi na Santos Rio, né? Se eu não me engano, estava tripulando o Ventaneiro, né? Vocês tiraram em primeiro lugar na regata, não foi isso? Foi. Que regata, hein, Felipe? Pô, que regata, né, cara? Isso que eu ia falar. Essa Foi uma foi regata bem história. difícil. Para você, um pouco mais fácil, porque você chegou rápido, né, lá no Rio. Então, sofreu um pouco menos. E aí, cara, o que tu tem a dizer aí da Santos Rio, dessa regata? Você acha que assustou um pouco a galera pro ano seguinte, por ter sido muito dura a regata? Cara, foi a 70ª, né? Eu acho, se eu não me engano. Isso, 70ª isso. edição. E foi uma regata super marcante porque já tinha uma previsão de vento forte, mas foi surpreendente que foi realmente bem forte e as condições de mar também não estavam nada fáceis. Eu tipo um barco talvez um pouco mais confortável, mas nem por isso foi uma regata fácil. Muitos tripulantes estavam a bordo, né? Sempre que acaba que o cara vai ali tirar uma soneca, acaba ficando um pouquinho mais. Outro que passa mal, não consegue ajudar muito. Então, pô, foi uma regata de pouquíssimo sono. Não me lembro exatamente quantas horas a gente fez, mas acabamos ganhando. Mas, cara, eu acho que não. Acho que esse papo de que diminui a motivação para a próxima, eu acho que isso daí é só na hora que chega ali, na hora que está chegando. Você fala, putz, não volto mais nessa regata, o que eu vou fazer? Mas depois, quando chega, pô, já parece que esquece. Ainda vai lembrar mais 1 ou 2 dias que foi ruim, mas no ano que vem o cara já, quando já tá falando de Santos Rio, o cara já tá pensando em ir de novo, já quer ir de novo. Já a memória é curta, né? A gente esquece rápido. Memória curta total, cara, total. E, cara, vamos voltar um pouco naquele assunto do Robert, cara, que é curioso pra caramba, né? Pô, o cara ganhou o maior recordista de medalha do Brasil. O que tu destaca aí, cara, que você aprendeu com ele, assim, que você carrega para você, que tu leva aí nessa Olimpíada, de repente vai estar ali do teu lado, que foi legal aí, como que você se espelharia no Robert, cara?
Cara, essa é uma pergunta que sempre fazem também, né? Cara, o que que você viu, assim, no cara? O que que ele tem de mais que os outros não têm? A primeira coisa que eu falo é assim, cara, ele é uma pessoa... Ele não é Deus, ele é carne e osso, assim, que nem a gente, é uma pessoa normal. Mas o que me chamava muita atenção e que eu pude aprender com ele é a determinação e o foco que ele tem quando ele está fazendo um negócio, sabe? Quando ele chega no clube, o que que ele está determinado a fazer naquele dia e como ele consegue focar naquilo e só pensar naquilo, sabe? E dar tudo que ele tem naquilo naquele momento, sabe? Não tem pensamentos voando, outras. É o nível de concentração e de foco que ele consegue botar no negócio. Assim, a gente ia para a água, desde o momento que a gente subia no barco até chegar na rampa, é a concentração máxima, dando o sangue até o final, sabe? É, e muito bem, tipo, determinando as prioridades, sabe? Que hoje, o que que a gente vai fazer? Qual é o plano de hoje? Qual é o plano de amanhã? Sabe? Ter isso tudo muito bem organizado. Acho que essa foi um dos grandes aprendizados que eu tive com ele. Mas, assim, segredo, cara, pô, para mim não consegui descobrir um segredo, sabe? O cara realmente, para mim, o segredo dele é esse, é a determinação e o foco e óbvio, né, o treinamento, né, o treinamento que ele faz. Cara, a rotina de treinamento de um atleta olímpico deve ser complicado, né, Gabriel? Deve ser muito regrado. Eu vejo que você está sempre fazendo outras atividades. Ainda tem o risco de se machucar, né? Ainda tem Pois isso. é, isso ainda era outra coisa que ele já, quando eu velejei com ele estava com 47 anos. O risco de lesão já, né, cada ano que passa vai aumentando muito. Então, cara, a gente chegava do treino, já era, pô, direto gelo, direto fisioterapia, todo dia, não tem essa de, hoje não vou. Não, é tudo certinho, tudo muito bem feito, porque se alguém sabe, né, o caminho para ser vencedor, esse cara aí sabe. E machuca muito, Gabriel? Tu tem muita lesão aí no barco, cara? Eu toda hora arrebento a cabeça do dedo no carrinho da Genoa, né, cara? Tu tem alguma Cara, lesão dessa tradicional aí que tu sempre se ferra no barco? cara, assim, o 49er é um barco que ele tem, né, de vez em quando a gente dá umas capotadas que são meio violentas, então tem muito choque, né? Você pode bater num stay, você pode, sei lá, bater no mastro, cair, machucar. Essas são, acho que, as lesões mais características. E eu acho que, pô, né, conforme os anos vão passando, né, já muito esforço, muito tempo, acho que cada corpo vai sentindo um pouco mais no seu lado fraco. Tem uma lesão que é do 49er também, que é muito característica, que já aconteceu com o Marcos, já aconteceu com as meninas também. Putz, muita gente já via acontecer, que é quando a gente está velejando com vento em popa, que os dois estão no trapézio, lá na pontinha da asa, o barco tem alça, né? Tem uma alça para você botar o pé, para você ficar segurando ali. E às vezes acontece uma falha do material, sei lá, a cruzeta, que é onde ficam presos os trapézios, a cruzeta quebra. Pô, se essa cruzeta que está presa no trapézio quebra e você está com o pé na alça, você cai na água com o teu pé preso na alça. Então, putz, o barco vai andando, você fica com o pé preso ali arrastando, um de tornozelo ferrado, assim. Tornozelo, né? Pô, deixa pelo menos uns 6 meses parado. deve pegar o tornozelo ali, né? Dá uma torção braba ali. Batata, pô, pelo menos uns de 3 a 6 meses sem velejar.
Mas tem Putz. outros barcos que são muito piores, cara. O Laser, o Finn, sei lá, a própria prancha, são barcos que eu acho que tem um esforço mecânico mais repetitivo, mais maçante, assim, que eu acho que machuca mais o corpo do cara, na minha opinião. Gabriel, outra coisa que eu acho legal, cara, a gente mora no Rio, né? E volta e meia a gente está em Búzios. Pô, a gente vê Búzios com potencial tão grande, né, cara, para a vela, para os eventos, para as competições, principalmente, né? Infelizmente, a gente não consegue levar os eventos para lá. Tem lá o Búzios Sailing Week, que é muito legal, mas, pô, cara, eu acho que é um desperdício, né? Por ser um lugar lindo, com muito vento, uma raia incrível. Eu não entendo por que a gente não consegue direcionar os eventos para lá, né, cara? Pois é, cara. A gente tem dois, são maravilhosos. Um é o Búzios Vela Clube, que eu sou fã, estou sempre lá, mas que é um clube que tem uma certa limitação de espaço, que é ali em Manguinhos. Então, ali tem alguns eventos, mas não são eventos muito grandes. Eu acho que mais pela conta do espaço mesmo. E tem o Yacht Clube da Armação de Búzios, né? O ICAB, que é lá nos Ossos, que é um clube fantástico, pô, uma localização fantástica, mas que infelizmente tá largado, tá abandonado. Precisava de uma revitalização ali, porque é um dos clubes, assim, dos que eu conheço no Brasil mais privilegiados, assim, em termos de, Visual, né? de localização mesmo, e muito mal aproveitado, cara. Não tem nada. Você vai lá, não tem nada funcionando direito, tá meio largado. É uma pena. Tem uma expectativa, né, que a BR Marinas fez uma obra lá e parece também que um clube Arete lá que estão construindo tem vagas na frente das casas. Pode ser que Pois é, haja um maior movimento dos barcos lá e dê uma melhorada, né, cara? tem. Tem essa expectativa aí do Aretê, né? Um projeto antigo, mas que agora tá andando. Mas ainda deve demorar um pouco, né? Até acontecer, mas com certeza deixa a gente sonhar em ver mais regatas aí em Búzios. A gente tem uma pergunta aqui, acho que pode ser alguém da tua família aqui. Mila Portilho. É, Não minha sei se é mãe, pô. tua mãe, né? Eu conheço sua mãe, não sabia que era o nick dela. Ela está preocupada aqui com a tua segurança, né, cara? Perguntando se não Tô seria bom vendo. o uso de capacete, né? Mãe É, é mãe. mãe é mãe, sabe como é que é? O uso de capacete é obrigatório no NACRA, que é um barco que ainda anda mais rápido que o 49er, é de foil, e já tiveram alguns acidentes mais graves. Então, acho que por esse motivo, foi estabelecido o uso obrigatório de capacete. No 49er, como não teve nenhum. Quer dizer, já deve ter tido, né? Mas talvez menos frequente que o NACRA, o uso de capacete nunca foi obrigatório. Até tem algumas pessoas que usam, mas a maioria vai sem mesmo. E tem outra pergunta aqui da tua mãe também, cara. Ela deve te conhecer muito bem, logicamente, né, cara? E ela está perguntando sobre como é para você sobrepor um dia difícil, né? E seguir em frente, depois de um resultado ruim, ou no caso de pouco treino. Como é que é para você seguir em frente depois de enfrentar os problemas, cara? Cara, isso é uma coisa que o atleta ele convive, né? Ele é uma briga com a mente. Você tem que estar sempre treinando a sua cabeça a superar os momentos difíceis, seja um momento curto, momentâneo, seja um erro que aconteceu na regata que ele na hora você tem que tentar deixar para trás, senão aquilo vai atrapalhar ali as suas ações futuras,
ou seja, como você falou agora, um momento maior de tempo, né? Que é um ano sem competir. Bem, como que eu supero isso é justamente como eu falei, é você estar o tempo inteiro treinando a sua mente a abstrair essas coisas difíceis, essas horas difíceis, você tentar passar elas com deixar o que passou para trás e tentar focar, olhar para as coisas boas e não se atrelar muito às coisas negativas. Tentar focar nos pensamentos bons e contornar as situações ruins. É uma coisa que a gente está acostumado, cara. Diariamente a gente cai e tem que levantar, então pode crer que Mais muito forte. além Levanta mais forte. muito além da técnica, né, de como a gente veleja, realmente como a gente mexe ali, mexe daqui, uma das coisas que talvez faça mais diferença no alto nível é como a sua cabeça tá treinada para reagir, né, a qualquer situação, seja em competição ou fora dela. O Ceni Munique, parece que ele chegou um pouco atrasado na live, ele fez algumas perguntas. Eu vou responder aqui, caso eu esteja errado, você me corrige. Parece que você vai ter mais um evento antes das Olimpíadas, né? Ele perguntou como está a agenda, acho que na Espanha, não é isso? Isso, a gente tem mais um período curto de treino aqui no Rio. Logo em seguida, a gente vai tentar fazer esse evento na Espanha, que é um evento treino da mesma maneira que foi esse evento treino em Portugal, vai ter esse evento treino na Espanha. E a gente deve estar voltando de lá no final de junho. E aí passa os últimos dias aqui antes de ir para o Japão. E aí no E Japão. com relação à Vila Olímpica, vocês não vão ficar na Vila Olímpica, né? Vocês vão ficar num hotel próximo à Marina, com as restrições que você falou, com o aplicativo monitorando vocês. Então, esse ano não vai ter Vila Olímpica. E a outra pergunta dele é quantos barcos vocês levam, Gabriel? Então, tem dois. A gente tinha dois barcos, né, já usados que estavam lá no Japão. Um pouquinho mais novo do que o outro. Um que era o barco que a gente usou no Mundial de 2019 e 2020. Foi o barco usado na Nova Zelândia e na Austrália. E um outro barco que foi usado no PAN, que a gente ganhou. Então, a princípio, esse seria o barco usado na Olimpíada e o outro seria o reserva. Mas Entendi. a gente conseguiu depois fazer um novo barco que está lá esperando a gente, que a gente não viu ainda. É um barco zero, que é o barco que a gente vai chegar lá no Japão e vai passar alguns dias em cima dele trabalhando para tentar usar ele nos jogos. É igual prancha, Gabriel? Tem que estar no pé? É assim, cara, o barco, mais que as velas, né? Você perguntou quanto tempo dura uma vela. O barco, a vela eu te falei, né? Um, dois, três campeonatos. Um barco, pô, pelo valor, cara, um barco ele dura um ano competindo e depois já não é mais a mesma coisa, sabe? Mas assim, os primeiros dias do barco são os dias que ele ainda é mais rígido. Então, a gente quer tentar aproveitar esses dias desse barco zero para performar o melhor possível, né? Pô, muito maneiro, Gabriel. Mais uma vez, lembrando aí para a galera que quem chegou atrasado, essa live vai estar disponível lá no canal do YouTube da Velejar Brasil. Entra lá, se inscreve lá no canal e segue as redes sociais da galera aí da vela. É muito importante aí para eles que estão lá competindo. É legal para a galera que a gente tem muito pouca mídia, então a gente pode acompanhar aí mais de perto, conhecer os atletas. Eu sou admirador aí do Gabriel, estou na torcida. Muito legal aí a gente estar fazendo essa live aí na reta final. Sabe aí da minha admiração, né, meu camarada? E, Valeu, Felipe. Obrigado pela torcida. pô, traz esse ouro aí pra gente, cara.
Cara, estamos trabalhando para isso, trabalhando com muita vontade, cara. Vamos com tudo. É isso aí, meu Obrigado, camarada. Pô, muito obrigado. obrigado a todo mundo. Muito obrigado também a galera que assistiu nossa live, né, o Gabriel? O pessoal mandando aí muita energia positiva para você. Uma Com galera falando certeza, bem cara. aí de você. Agradecer a todo mundo que participou aí, agradecer a todo mundo que está na torcida, que manda vibrações positivas. Isso é muito importante para a gente, cara. Esse respaldo aí da galera só deixa a gente com mais vontade de representar bem o Brasil. E fortalece a gente com informação, Gabriel. Posta bastante lá no teu Instagram também. E vamos Pode com tudo, meu deixar, camarada. Vamos com tudo, pode que deixar. a Vela sempre teve bons representantes, né, cara? A gente sempre fez um papel legal, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem, dificuldade de patrocínio, dificuldade de visibilidade aí da imprensa. A gente sempre está representando aí, graças a vocês, que sempre se dedicam pra caramba, são um grande exemplo aí para a maior galera, para nego ver que se treinar, se correr atrás, né, tem que ter um pouco de dom também, mas pode chegar lá, meu camarada. No que depender da gente, a gente vai estar lá dando o nosso máximo e tentando honrar aí, né, esse passado do nosso esporte que foi sempre tão bem representado, né? É isso aí, cara. Obrigado, bons ventos aí, não só para você e para o Marco, mas para toda a equipe aí, para toda a galera do Brasil lá em Tóquio. Valeu, Valeu, Gabriel. Filipão. Obrigado, Obrigado. obrigado mais uma Obrigado, vez. gente. Boa noite. Um abraço aí. Um abração.